Graça e paz, queridos. Glória a Deus. Que maravilha, queridos. Amados, ainda nessa nossa jornada, hoje nós já estamos no capítulo 9, estamos nos aproximando de mais da metade do livro de Marcos. Marcos, o evangelista, que conta ali o evangelho do Senhor Jesus Cristo, do seu ponto de vista. Então, hoje nós vamos estar ali com Marcos, no capítulo 9, vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 4. E vamos aprender um pouco sobre o que o Senhor tem para nos ensinar nessa noite, amém? Uma varoa abençoada, em nome de Jesus, fazer o exercício da palavra. Outra varoa, em nome de Jesus. Feche seus olhos, queridos. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graça pela tua palavra ministrada aos nossos corações, Pai. Seja conosco, nos dá entendimento, inteligência, planta essa palavra aos nossos corações e que venha dar o fruto na estação correta. Pai, a nossa oração é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Poder sentar, queridos. A Bíblia diz, queridos, no versículo 4, vou enfatizar, que apareceu Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus no Monte da Transfiguração. Vou repetir, a Bíblia diz que apareceram Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus no Monte da Transfiguração. Alguém que conhece muito bem de Bíblia, ou um camarada muito fera, vai dizer: pastor, mas essas gerações não se encontraram. Elias, Moisés veio quase 2000 anos antes de Cristo, depois lá para frente, uns 800 anos, apareceu Elias, e Jesus já bem lá para frente. Seria impossível essa turma ter se encontrado numa conversa, numa rodada de conversa. Amados, a Bíblia diz que Jesus pegou alguns de seus discípulos e subiu a um monte, e ali num lugar tranquilo, um lugar sossegado, longe dali da perturbação do povo, da perseguição de muitos fariseus, ele resolveu levar essa turma para aquele monte. E ali a Bíblia diz que aconteceu um fenômeno onde o Senhor foi transfigurado, queridos. Ou seja, o Senhor mostrou a glória dele para aqueles discípulos ali.
E a Bíblia diz que ali apareceram também Elias e Moisés. E ambos conversavam ali. Como esse fato aconteceu, queridos? Uma série de teólogos, pastores, estudiosos, eles vêm tentando dar um entendimento para esse fato. Mas na verdade é que ninguém sabe, porque isso é um mistério de Deus. Na verdade é que o que se há muito é especulação, mas de concreto, de fato mesmo, não se tem nada de palpável, de explicável sobre aquela situação. Sabe-se que Jesus ali se transfigurou aos seus discípulos, mostrou ali a sua glória para eles. E muitos estudiosos, eles vão dar algum tipo de entendimento, vão tentar fazer ali uma meia boca para tentar passar alguma coisa consistente, mas na verdade não se sustenta, não tem nenhum fundamento, porque isso é um mistério de Deus. É um mistério que não foi dado a revelar aos homens. Podemos até especular, pensar, falar alguma coisa, falar outra, mas de fato, de real, não se tem nenhum conhecimento profundo sobre esse assunto. Eu não sei por que Moisés estava conversando com Elias, nem por que Elias estava conversando com Moisés. A única coisa que eu sei é que eles estavam conversando, queridos. E olha que a gente estuda muito a Bíblia, procura se esmerar na palavra, mas tem coisas que elas vão ficar para uma vida no futuro, para quando você estiver batendo 2 dedos de prosa com o Senhor lá na glória, você vai poder perguntar essas coisas dele, porque não foi dado ao homem esse conhecimento. A gente está pondo essa situação porque talvez muitas pessoas já tenham falado, olha, foi por conta disso, foi por conta daquilo, Jesus fez isso por causa disso, por causa daquilo. Na verdade, não se sabe nada, querido. Jesus apareceu ali, transfigurado, convocou Elias e convocou Moisés, tiveram ali alguma conversa, de repente Elias e Moisés desaparecem, Jesus desce com os discípulos e diz, olha, vocês não falam nada para ninguém até que eu ressuscite dos mortos. E os discípulos calados foram, calados ficaram, e até agora está essa bomba para ser desvendada, desarmada, mas ninguém consegue desarmar nem desvendar. Já escreveram muito acerca disso, mas de concreto não se tem nada, queridos. E por que nós estamos falando sobre esse assunto hoje, pastor? Porque nós estamos no Evangelho de Marcos, estamos estudando esse Evangelho de acordo com a percepção de Marcos, o evangelista. E Marcos vai trazer esse assunto à tona. E quando Marcos traz esse assunto à tona, eu tenho certeza absoluta que Marcos também não sabe do que se trata. Sabe que aconteceu um fato, mas ele não consegue discernir ali o que aconteceu. Nem Jesus revelou para eles ali o que teria acontecido. E o que nós podemos, como cristãos, tirar de lição de um fato desse para nossas vidas hoje, agora, nessa hora, nesse momento, nesse período em que nós vivemos? Nós podemos tirar muitas lições, amados, muitas. Uma das lições que nós podemos aprender com esse texto, ela está inclusive em voga, está passando agora na Netflix ou em algum canal aí da internet. Vocês vão assistir um documentário chamado Projeto Humano. Projeto Humano. Se você tiver tempo, leia. É um documentário maravilhoso. Eu já li o documentário há muito tempo e já revisitei esse documentário novamente. Projeto Humano trata de um povo aqui próximo da nossa região, aqui no estado do Pará,
onde uma cidade chamada Altamira, eles ali têm algumas seitas religiosas, onde o povo se reúne em montes à noite e ali eles sacrificam crianças, queridos. Sacrificam crianças inocentes, seres humanos que não tiveram a oportunidade de se defender e estão morrendo nas mãos de religiosos, pessoas que disseram que tiveram uma visão de Deus e que Deus pediu para que eles fizessem aquilo. Então esse é o perigo da religião, esse é o perigo do religioso, do religiosismo. É você entrar numa vereda dessa e talvez não poder sair, talvez não ter mais volta. Esse é o perigo de você achar que você chegou num estágio de conhecimento com Deus tão alto que você pode fazer esse tipo de atrocidade em nome de um Deus que não tem nada a ver com o Deus das Escrituras, queridos, mas um Deus que surgiu da cabeça de um indivíduo aí que acha que ele pode fazer aquilo ali, porque ele tem alguma percepção extrasensorial ou coisa diferente. Então, daí você consegue extrair uma série de aberrações que acontecem pelo mundo afora, pelo Brasil afora. Talvez você tenha conhecimento de algum caso onde você viu ou ouviu alguém dizer: pastor, olha, eu conheço um caso onde foi sacrificada uma pessoa, onde ali num ritual religioso eles acertaram uma pessoa e alguém saiu prejudicado. Esse, queridos, é um dos grandes perigos de você seguir cegamente uma religião ou algo que você desconhece. Você mexer com o sagrado ou com o profano sem que você tenha um conhecimento profundo daquilo ao qual você está mexendo é um grande perigo. E tem pessoas que ele não se preocupa com isso. Ele vai mexer com as coisas ocultas sem que ele tenha uma preocupação com as consequências do que pode acontecer com a vida dele. O Projeto Humano, ele está trabalhando uma investigação que já vai perdurando aí 50 anos aproximadamente, onde crianças são mortas numa região e que ninguém toma providência em nome de uma religião que ninguém conhece que religião é essa. Então, amados, mais uma vez a gente vem enfatizando para vocês: leia a Bíblia, queridos, leia a Bíblia. Talvez alguém vai chegar com você e vai contar uma história, e essa história talvez seja tão envolvente que vai mexer com o teu coração, talvez com a tua inocência, mas aí você vai começar a fazer perguntas. Bem, se essa pessoa está me dando essa informação, de onde ele tirou essa informação? Quem é que alimenta ele dessas informações? O que esse cara lê? Como é que é a vida desse cara? Onde esse cara mora? Onde é que essa pessoa vive? Como é que ela chegou até a mim? Por que ela chegou até a mim? O que ela quer de mim? Então são perguntas que você vai fazer para você mesmo. Porque são as perguntas, queridos, que vão abrir portas, que vão abrir, talvez, janelas que estão fechadas. São essas perguntas. Muitas vezes, você ouve uma pessoa que ele sequer lê um jornal, ele não lê jornal, ele não lê nem Bíblia, ele não lê nada, ele diz que tudo que ele tem, ele recebe de Deus. Deus fala no ouvido dele e no outro dia ele vai lá e executa. E a gente precisa ter cuidado com isso. Alguém pode falar alguma coisa em nome de um Deus para você que não tem nada a ver com o Deus ao qual você serve. E isso é muito perigoso, queridos. Em 1978, aqui nas Guianas Inglesas, um chamado pastor,
denominado pastor americano, ele levou 918 pessoas a um suicídio coletivo. Eu disse 918 pessoas, é muita gente. Morreram envenenados por cianeto, tomaram cianeto. As pessoas desejaram morrer. Estavam tão envolvidas, cegas por uma religião que eles nem mesmo conheciam. E morreram, queridos. E morreram homens, mulheres, até pessoas que julgavam-se inteligentes, deputados, pessoas que estavam na magistratura, pessoas que se enveredaram naquela religião sem questionar. Isso é muito perigoso, queridos. Nós precisamos sim questionar. Talvez você diga, mas pastor, Deus não vai se aborrecer se eu questionar. Não, Deus não se aborrece. Existia um povo, a Bíblia diz que existia um povo chamado bereanos, o povo de Bereia. E tudo que eles ouviam, eles iam lá na Bíblia e olhavam e confirmavam se aquilo realmente procedia de Deus. Por diversas vezes o apóstolo Paulo vai dizer, provai os espíritos e vede se eles vêm de Deus. Porque o inimigo, queridos, ele é sujo. A Bíblia diz que ele pode sim se transformar até mesmo num anjo de luz. E de repente um louco desse da vida, um maluco, ele acha que ele está falando com um anjo, ele está falando com um demônio. A Bíblia diz que Satanás, ele tem essa autoridade para se transformar até mesmo num anjo de luz. Jesus vai dizer que Satanás, ele é tão sagaz, que ele engana, se possível, até mesmo os escolhidos. Olha o nível que esse camarada está. Satanás, ele é tão sagaz, que ele engana até mesmo, se possível, os escolhidos. Que não é possível. Mas se possível fora, ele enganaria até os escolhidos. Então essas coisas a gente tem que ter muito cuidado, queridos. Muito cuidado. Jesus, ele fez uma transfiguração no monte. E ele passou uma mensagem direta ali. Passou uma mensagem direta ali. E ali estava ali com ele dois homens. Um representando a lei e o outro representando os profetas. O que ele quis passar com aquela mensagem, eu não sei, queridos. Muitos estudiosos vêm tentando descobrir o que ele quis passar com aquela mensagem. A única coisa que eu sei é que eu não sei. Então, se você sabe que você não sabe daquela informação, você tem que se acautelar daquilo ali. Não adianta hoje uma legião de pessoas subir ao monte, dizer, não, pastor, eu vou ao monte, porque lá no monte a gente fica mais perto de Deus, como se Deus precisasse de uma distância para falar contigo. Lembra da mulher lá de João 4, onde ela diz, Senhor, eu vejo que tu és profeta, então me diz, onde nós devemos te adorar? É lá em Jerusalém ou aqui no Monte Gerizim? E o que ele diz para ela? Mulher, nem em Jerusalém e nem no Monte Gerizim. Mas na verdade os meus verdadeiros adoradores, eles me adorarão em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Porque Deus, amados, Deus não precisa de um ponto, de um local para adorar Ele, não. Pode ser que no passado existisse algumas coisas, algumas ordenanças onde o homem teria que adorar a Deus. Mas hoje, acabou, queridos. A Bíblia diz que o véu do templo se rasgou. A figura do sacerdote nem existe mais. Então, esteja você nu, vestido, sujo, limpo, molhado, enxuto, de noite, de dia, do jeito que você tiver, você
clama a Deus e Ele vai te responder. É assim que funciona para Deus. Não precisa mais do monte, queridos. Não precisa mais se esconder. Eu não estou dizendo que você não deva ir a uma vigília num monte, num local tranquilo, principalmente numa época onde nós estamos aí, onde você quase não tem sossego, é uma perturbação 24 horas, é o cachorro latindo, o menino chorando, o prestanista batendo na porta, o cara cobrando o aluguel, o cidadão da energia elétrica, o outro da água, o vizinho do som. É uma perturbação lascada, meu irmão. E é necessário que nós nos retiremos para um local mais tranquilo. O que nós não podemos fazer disso é uma doutrina, amados. Nós não podemos fazer disso uma doutrina. Eu passei lá no Pará, lá próximo da casa da mãe da Érica, e vi lá um nome de uma igreja. Igreja do Monte. Eu disse, eu nunca ouvi falar disso, olha. Mas estava lá o nome da igreja, Igreja do Monte. E tinha 2 leões assim na frente de Jesus. Eu disse, rapaz, é cada coisa que, se a gente contar para o ET sai doidinho aí, batendo a cabeça no outro. Por quê, amados? Porque o homem, cada dia mais, querendo inventar presepada. O homem querendo inventar, se associar com Deus, querendo ser sócio do negócio. E Deus não aceita sócio no negócio. Somos cidadãos de um reino, onde todos os dias nós estamos sendo educados nesse reino a viver em harmonia com o nosso irmão, a viver em harmonia com o nosso próximo, com o nosso Deus, não prejudicando o nosso irmão. O fato de você não prejudicar o seu irmão, isso já é um grande passo. O fato de você não prejudicar o seu próximo, isso já é um grande passo. Agora, quando nós inventamos colocar chifre na cabeça de cavalo, aí a coisa começa a ficar desandada, sabe? Inventando doutrinas de homens, coisa que não existe. Loucuras de pessoas que acham que encontrou um grau de intimidade tão grande com Deus, que acham que aquilo ali vai produzir um efeito extraordinário. Semana passada nós falamos de Pedro, um homem que o Espírito Santo falou pela boca dele, mas em seguida Satanás foi lá e falou também pela boca dele. Então é preciso, amados, ter cuidado com o falso profeta, com o camarada que está todo dia lançando uma profecia, o camarada que está te aliciando, e muitas vezes ele é daquela maneira porque ele aprendeu daquela maneira. Talvez ele nem quisesse ser daquele jeito, talvez ele quisesse uma libertação, mas ele aprendeu daquela maneira. E a Bíblia diz que ai daquele pelo qual veio o escândalo. Melhor que fosse amarrar uma pedra, como a irmã falou, na cabeça dele e ele se jogar lá no fundo do mar, do que ele está dando esse tipo de problema. Por isso, amados, a gente insiste para os irmãos, leia a Bíblia, pegue essa Bíblia aí, vá para casa, leia ela, comece a pedir entendimento do Senhor. Senhor, eu quero entendimento, Senhor. Abre a minha mente, me dá entendimento para que eu não venha ser uma pedra de tropeço, para que eu não venha envergonhar o teu santo nome, Senhor. Eu quero aprender, meu Pai. E a Bíblia diz que o Senhor vai te dar, sem questionar, queridos. Então a mensagem que Marcos, o evangelista, traz para nós essa noite a respeito da transfiguração do Senhor Jesus, ela ficou no coração dos discípulos, amados. E a Bíblia diz que o Senhor vai um dia revelar isso para nós. Só não podemos é querer antecipar isso aí, botar um relógio no pulso de Deus e dizer, bora antecipar logo esse negócio, conta pra gente aí. Não funciona assim com Deus, amados. Tudo ao seu tempo. Tudo tem um tempo, tudo tem um propósito debaixo desse sol. Não te assusta e nem te espanta
como disse o profeta Josué, quando alguém te pressionar por uma profecia que ela não tem sentido para a tua vida, cara, ora para Deus, diz: Senhor, se for da tua vontade, isso na minha vida mesmo, faz realizar, Senhor, na minha vida essa tua vontade, Pai. Mas se for da vontade do homem, que se acabe para lá. Quantas pessoas, amados, já disseram: olha, eu vi de noite, pastor, eu estava em tal lugar e eu vi algo dessa forma, assim, assim, assado. Eu sei que o senhor pode até não acreditar, mas eu vi, pastor. Eu até acredito que ele viu mesmo, queridos. Mas uma coisa é você ver, e outra coisa é fazer como Josué. Josué, quando viu aquele homem com a espada, Josué disse para aquele homem o seguinte: se for dos nossos, seja bem-vindo, mas se for contra nós, pode bater em retirada. O problema é que hoje o cara não fala mais isso. Ele vê uma coisa estranha, ele já acha que é Deus falando com ele. Ele não tem um discernimento para dizer: se for de Deus, seja bem-vindo, mas se for o contrário, que se retire em nome de Jesus. As pessoas, elas perderam essa sensibilidade. Ele acha que tudo é de Deus. Qualquer coisa que fala para ele ali, ele já diz que é de Deus. Olha. Eu não sei se vocês sabem, mas existe gente que até hoje está na igreja há 10 anos e ele pensa que o horóscopo é de Deus. Olha. Ele acha mesmo que é de Deus. Não, pastor, é de Deus. Eu já vi escrito isso lá no livro de Jó, pastor. Esse rapaz, tu é besta, rapaz. Não, eu vi, pastor, eu vi. E ele começa a dizer que vê, e ele vai procurar ler, e ele não encontra. Esse pastor, eu jurava que eu tinha ouvido, que eu tinha visto. Eu vi isso em algum lugar, pastor. E onde ele ouviu? Ele ouviu nesses lugares, queridos, onde o pastor não lê. O pastor só ouviu o outro cara falar e ele está repetindo igual um papagaio. O pastor não quer ler, ele não quer se dedicar a uma leitura, ele não gasta tempo com leitura. Um dia desse eu falei para um pastor, era no mês de março. Eu disse: cara, nós estamos no dia 30 de março, eu já li 30 livros. Ele riu, ficou rindo, curtindo, sabe? Porque não lê, cara, não tem cultura de ler, não tem costume de ler, não quer nem saber de ler. E ele acha que ele lê alguns versículos da Bíblia, ele é o profeta, ele é o cara. E não é isso, amados. Não é dessa maneira. A Bíblia diz que Jesus, ele lia, ele abria os rolos lá no Egito, e onde ele chegava, ele abria e lia e ensinava os homens ali. Por quê? Porque ele lia, ele se dedicava à leitura. Não vem nada de graça. Não vai achar que vai vir uma força mágica ou uma pílula que você vai tomar e vai decorar o livro de Mateus todinho. Não, pastor, semana que vem eu tomo outra pílula, eu vou decorar o livro de Marcos. Tem que ler, queridos, tem que se dedicar, se debruçar e pedir muita misericórdia de Deus. E dizer: Senhor, eu quero também aprender a ler. Eu estou cansado de ouvir aí a negada falar besteira e eu estou comendo lixo, comendo besteira por conta dessa situação. E você aprendendo, você tem como dizer: não, esquece não, acabou. Como disse aquela velhinha no metrô de São Paulo: eu peguei um ônibus errado durante muitos anos, mas agora sim, agora eu sei ler. Nunca mais eu pego um ônibus errado. Então é assim, queridos. Deus, ele é simples. Nós é que dificultamos a coisa querendo inventar marmotas. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te dê a paz em nome do Senhor Jesus. Fique de pé, amados. Vamos orar ao Senhor, pedir muita misericórdia dele para nossas vidas, em nome de Jesus.